Deixe-me ver. Alguém aqui se sente à vontade para fazer a prece? Caso alguém se sinta à vontade, ative o microfone. Alguém se habilita? Se demorar mais um pouquinho, eu faço a prece. Então vamos lá. Deus, Pai amado, Senhor da vida, Senhor do amor, gratidão eterna pela vida e pela existência. Permita-nos o amparo e assistência de bons e amigos espíritos que possam nos conduzir, nos envolver durante este estudo, durante este bate-papo, que possamos tirar um ótimo aprendizado, Senhor. Que as energias curativas que circulam aqui hoje, que possam envolver a todo aquele de que neste momento necessita. Gratidão por tudo, Senhor. Assim seja. E aí, meus amigos, quero saber de vocês. Quem dos três aqui participou, ou perdão, quem dos três não. Quem de vocês aqui participou dos três eventos que eu realizei? Olha, a Rejane, quem mais? Lina, Ludmeire, creio que Sandra também. Também participei. Thelma participou, Letícia também? Eu fui dos três. Maravilha. Então vamos começar aí pelo ditado magnético. E o que mudou para vocês? Ou teve algo de novo? Não teve? Houve alguma mudança na prática de vocês em relação ao tato magnético? Sendo que o primeiro foi o de tato, no caso. Gostaria que vocês relatassem as experiências de vocês em relação ao primeiro evento que eu realizei, que foi o de tato. Oi, Luan. Boa tarde, meninos. Boa tarde a todos. Vou iniciar aqui a fala, então. Fica à vontade. Esse primeiro momento que nós estudamos sobre o tato, para mim foi muito esclarecedor, sobretudo do ponto de vista da atenção, do foco e do trabalho inicial, do que se fazer no conceito do que seria essa atividade, né, os procedimentos do passe magnético. A priori não tenho, assim, eu não frequento nenhum centro espírita para ter essa base, esse feedback em relação a fazer o atendimento e ter um retorno. Então, eu só faço com a família. Então, o tato foi fundamental, porque assim eu pude trabalhar foco, concentrar nos chakras e verificar a sensibilidade, a percepção a partir das minhas mãos sobre cada ponto no corpo em que eu via uma diferença energética. Isso me ajudou bastante. Certo. Você chegou a fazer os exercícios consigo mesma? Aquele de tentar encontrar algo entre as mãos, depois de tentar sentir o seu próprio centro vital? Sim, todos eles eu realizei. Demorei um pouquinho, mas
consegui, em uma das atividades, repetindo o exercício, eu consegui sentir essa percepção do movimento do que se passava na minha mão, como um formigamento. A Sim, princípio eu não sentia nada, mas eu comecei a sentir um certo formigamento a cada chakra que, quando eu passava assim no meu corpo, ou no corpo da pessoa que eu estava atendendo. certo. Os exercícios feitos consigo mesma, de tentar sentir algo entre as suas mãos, você acha que facilitou, ajudou nas suas percepções? Sim, no meu caso, facilitou bastante mentalizar as mãos próximas, né? Alguns centímetros e uma energia entre elas, indo e vindo nesse processo, me ajudou bastante. É um trabalho que me ajudou bastante na prática dessa atividade. Certo. Maravilha. Quem mais? Letícia. Oi, gente. Então, para mim, o curso sobre o tato foi bem. Foi uma mudança grande para mim, porque eu já tinha feito com o Jacó, mas na época que eu fiz com o Jacó, eu evoluí. E quando eu fiz agora com o Luan, eu evolui mais, porque eu tinha muita insegurança, eu achava que o que eu sentia era coisa da minha cabeça, eu achava que eu podia estar inventando, e eu comecei a ter certeza, a distinguir o que eu sentia, a, a fazer a construção de sólidos, que eu não conseguia fazer, a construção dos sólidos. Eu comecei a perceber a importância do foco, né, nesse progresso. Então, eu tive várias mudanças depois que eu fiz sobre o tato magnético. Muito bom. Rejane. Regiane já trabalha com magnetismo. Pode ativar seu microfone, Regiane. Boa tarde, pessoal. Sim, já trabalho com magnetismo. Eu até tinha respondido lá no chat, né? Mas, Uhum. para mim não mudou muita coisa, porque é como você disse, eu já trabalho com magnetismo já desde que a nossa casa iniciou. Já fiz vários cursos, sempre participo dos seminários, né? Tem os vídeos que fazem as demonstrações de como você trabalhar esse tato, essa percepção, e eu sempre pratiquei muito esses exercícios. Então, como já trabalho também, já aplicando a técnica, né, do tato, nos assistidos da casa, isso vai automaticamente aprimorando com o próprio trabalho, né, a aplicação já vai aprimorando e a gente vai percebendo não só nos centros de força, mas também nos corpos sutis, saber a que distância do corpo físico se encontra a enfermidade. E muitas vezes a enfermidade ainda não chegou no corpo físico, ou às vezes ela está no corpo físico e está arraigada nos outros corpos também, né? Então, com o tato, a gente consegue perceber a distância na aproximação da zona calmante até a zona ativante e identificar onde está aquela enfermidade. Porque às vezes você faz exames, sente tudo, faz exames e nunca aparece nada, não é isso? Nos resultados dos exames. E você está lá sentindo a dor, e quando é bem mais tarde, aquela coisa se manifesta. E só então é detectado por meio de exame. Mas no tato você antecipa isso. E já pode tratar, digamos, está no perispírito, você já pode tratar ali no perispírito para que não chegue nem no corpo físico. A gente já faz, e além do mais, eu tenho a chamada dupla vista,
também, que eu já consigo perceber, mesmo não fazendo tato, eu consigo ver, perceber as enfermidades onde é que elas se encontram, né? Então, para mim, não, assim, a questão do exercício do tato, eu faço para não perder, né? Mas graças a Deus, já assim, já está funcionando bem. É Muito isso. bom. Ludmere, Lá, quem chegou agora, então, meu carinho, meu boa tarde. Seguinte, eu trabalho com magnetismo há 22 anos, mas não assim sempre, porque me colocaram de presidente da nossa casa e eu estou mais na presidência do que executando o magnetismo. Mas o magnetismo que eu sempre utilizei foram nas sessões mediúnicas, nos passes, e em macas, eu vou a partir de agora, porque este ano nós começamos com um salão com 10 macas, e eu vou treinar ainda bastante, mas eu amei os 3 cursos, amei sentir mais o meu magnetismo, gostei muito das suas explicações, viu, Luan? Só tenho gratidão. Então, a nossa casa cresceu muito e eu fico muito nessa tarefa. Você pode ver que eu estou aqui, estou ali, trabalhando, aqui nesse cafofinho. Então, é muito importante a gente saber lidar com as energias. E eu aprendi muito no tato magnético a detectar isso em mim, no esposo, né, nas pessoas que vêm pedir o passe. Agora, nas macas, eu já vou começar treinando devagarzinho, retornando a fazer os trabalhos com o magnetismo na maca. Montamos um salão lindo lá agora. Está muito gostoso lá. muito bom. Quem de vocês aí já fazia uso do rastreamento pelo tato magnético? Eu comecei a fazer esse rastreamento. Aprendi muito mesmo. Foi muito bom. Muito obrigada. Oi, Rejane. Eu sempre faço, antes de fazer o atendimento, eu sempre faço na relação magnética, eu já começo fazendo o tato magnético, que é para fazer o rastreamento, né? Porque, assim, embora eu não precise usar as mãos para fazer esse rastreamento, mas as mãos ajudam a você perceber a localização exata, né? A intensidade do problema, as manifestações diferentes no tato vai te direcionar melhor para que tipo de tratamento você vai, onde você vai atuar, né? Mas, assim, sempre no atendimento do magnetismo, já inicio pelo tato mesmo, Lembrando pelo que rastreamento. o que eu chamo de rastreamento é deixar a mão pousada num ponto e com a outra Sim, sair procurando ver se tem alguma sim. relação, né? É tipo um espelhamento, eu chamo espelhamento. Não é espelhamento, Não mas no sentido de doação, no sentido de busca. é mais ou menos isso. Porque você consegue identificar quais são os órgãos que estão interligados, onde está realmente a desarmonia, porque às vezes você pensa que está num órgão e está em outro, que é aquele que afeta aquele, né? E você faz essa busca. Mas o meu carro-chefe mesmo é escaneamento pela dupla vista. Muito bom. Tendo dupla Eu, vista eu ajuda bastante. costumo fazer, Luan, com as digitais, né? Como se fosse uma máquina de fotocópia, Sim, até os pés. E como nós temos lá, trabalhamos com os espíritos, que é uma casa espírita, a antena é ligada direto, né? Muita intuição para que a gente acerte o local exato, fazemos as perguntas, né? Porque lá não se cobra nada, é tudo gratuito. Então, o rastreamento eu sempre fazia
somente com as digitais. Agora eu aprendi com você fazer essa busca. E eu achei importante, achei diferente, muito bom. Apesar de ter nos estudos, nos livros, né, eu não tinha localizado para a prática. Certo. Quem passou a usar o rastreamento depois? Não usava e passou a usar depois. Nós. Tá, Ludmila, Sandra. Eu também. Eu comecei já a usar depois do curso de tato, porque foi o primeiro curso que eu fiz, né? Uhum. De tato, nunca tinha feito, então eu aprendi bastante. Muita coisa eu aprendi nesse curso. Quero agradecer mesmo a você, porque tinha muita coisa diferente que eu nunca tinha usado, nem tinha visto. Ah, boa tarde para todo mundo, desculpa, gente. Entendi, boa tarde para todo mundo. Então é isso. Esse rastreamento, assim, eu não fazia. Eu fazia a relação magnética, fazia o tato, mas não assim, com a mão parada e a outra rastreando, não. Eu não fazia, não. Lembrando que isso eu peguei com o João Francisco lá no Leão. Eu nunca tinha feito. Aí quando eu tive lá, ele falou a respeito que ele faz isso quando ele encontra desarmonia na hipófise, por exemplo, ou em alguma outra glândula, ele deixava uma mão um pouco parada ali, em sintonia com aquela desarmonia, e com a outra mão ele saía buscando para ver onde é que estava o outro foco ali, em relação com aquele, né? Então, foi assim que o João Mesma Francisco coisa. descobriu muita coisa nos seus tratamentos envolvendo a parte cerebral, o sistema endócrino, fazendo esse rastreamento pelo tato magnético. Assim, outra maneira que eu faço o tato é colocar uma mão no paciente e a outra em mim. Por exemplo, eu vou passar no frontal, aí minha mão direita eu coloco no meu frontal e a mão direita no frontal do paciente. Aí eu faço isso também, porque muitas vezes, se ele tiver algum problema de gastrite, por exemplo, Uhum. e se ele tiver com dor, quando eu passo minha mão no meu gastro e no dele, aí eu sinto a dor. A dor que ele está sentindo, eu sinto em mim. Aí eu acho mais fácil, assim, para fazer um tratamento. Eu estou falando assim, não presencial, estou falando à distância, tá? Esse Sim, tratamento que eu uso, assim, uma mão em mim, que é a outra no paciente, é à distância. Nunca fiz presencial, não. interessante também. Sandra, você queria comentar alguma coisa em relação ao... Eu queria dizer que mesmo que a gente já use, né, que a gente já fizesse o uso do tato magnético, é sempre importante, né, a gente ter novas informações, e eu te agradeço muito, né, por você ter passado essas informações para a gente. É bem difícil quando a gente encontra um magnetizador assim generoso, né, que que tem prazer em ensinar, né? Assim, e não cobra nada por isso, né? É realmente a vontade de ensinar, de fazer a caridade, de ver os outros magnetizadores, principalmente os iniciantes, né? Começarem a sua jornada, né? Então é bastante importante. E realmente eu comecei a dar mais importância ao meu tato depois do seu curso, né? Porque eu tinha assim algumas percepções, mas a gente assim, tendo um treinamento, né? Como você ensinou, né? A gente a treinar, né? Esse tato. E mesmo assim, quem tem um tato natural teve assim uma nova, descobriu assim novas maneiras de utilizar esse tato, né? Aí nos nossos casos. Então, assim, foi super importante, eu agradeço muito, gostei muito dessa parte aí do curso. Gostei do curso inteiro, mas essa parte aí foi bem importante.
E assim, quem dera, né? Todos que estão começando aí tivessem, né? Um Luan na vida para poder dar essas dicas aí, né? Porque a gente, quando começa, a gente fica que nem umas abelhas, assim, perdidas, né? Não sabe para onde vai, não sabe o que faz com aquele tato. Quando não tem o tato, aí é pior ainda, né? Porque fica muito, muito perdido mesmo. E te agradeço muito, viu, Luan? Eu também, quando dei início, eu queria muito que tivesse um Luan, viu? Não Porque é? eu passei uns perrengues bons. Eu também, viu? Nem falo. Concordo com você, Sandra. E essa é a verdadeira caridade, porque ele está se disponibilizando a ajudar não só a gente, mas a uma população maior que a gente vai atingir, não é mesmo? Deixe-me ver aqui. Daqui a pouco, quando eu for passar os exercícios para vocês, o do Barão do Potê é sobre as mumificações. Ele ensina como você mumificar pedaços de carne, de pão, queijo, frutas, flores. Então, é uma maneira de você, segundo o Barão do Potê, de você aumentar a sua força magnética, ter um autocontrole também e ter algo meio que experimental, porque pessoa alguma vai dizer que aquele pedaço de carne sem vida alguma está sujeito a sofrer alguma sugestão. Então, um pão, um queijo, um pedaço de uma fruta, então fruta alguma está sujeito a sofrer sugestão. E aí você consegue fazer esses experimentos. Eu tentei só uma vez, não deu certo na primeira vez, aí não dei mais continuidade. Se eu tivesse dado continuidade, talvez teria dado certo, porque nem todos conseguem nos primeiros exercícios, principalmente com carne. Os primeiros exercícios a carne apodrece, fica um mau cheiro retado. Aí, quem não quiser começar com carne, o exercício da mumificação pode dar início com as outras coisas que eu já falei aqui, que são sugestões até do próprio Barão do Potê. Então, o Eu, da... Oi, pode falar, Letícia. eu já fiz esse exercício com o Dr. Gustavo. Uma vez ele deu no Instagram. Ele até indicou, né? Porque ele indicou pra fazer com a carne, mas aí eu sou vegana, aí eu falei, não tinha nem carne, aí ele falou que eu podia fazer com a maçã. Aí Sim, eu fiz com a maçã e deu certo, eu achei assim, bem bacana, assim, a gente vê assim, né, realmente, né, aquilo ali na sua frente, aquela, né, aquele acontecimento materializado, né, é bem legal. muito bom. Então, a gente vai poder conversar um pouquinho mais a respeito daqui a pouco, em relação às mumificações, a atração magnética, que é um exercício que ele passa para você, com o seu magnetismo, atrair o corpo de alguém a ponto de ele pender para trás, né? E tem a questão do olhar magnético, que é muito interessante. E quando a pessoa passa a desenvolver o olhar magnético, e se desenvolver um bom potencial, você consegue, a depender do grau de passe, você pode aplicar um passe somente com o olhar. Passe em que sentido? Aí vai da pessoa. Se a pessoa se descobrir com um grande poder de olhar magnético, ele consegue, inclusive, amenizar uma dor só com o olhar dele. O olhar magnético tem disso. Tem uma turma fora do nosso meio magnético que dão cursos para ensinar a pessoa a fazer apenas fascinação, que é algo produzido pelo olhar magnético. Luan, tem uma bibliografia sobre esse assunto? Porque eu já procurei uma vez, até comprei, e aí o livro chegou, não tinha nada a ver com o que eu Olha, estava de, procurando. de ter tem, mas dentro do meu pouco conhecimento, por enquanto eu só conheço o Hector Durville, nesse livro aqui, Magnetismo Humano. Perdão, Magnetismo Pessoal. Aí ele cita outros autores, onde ele extrai também alguns trechos a respeito. É um livro muito bom. Esse livro aqui, Magnetismo Pessoal, ele é muito rico mesmo. Dá uma olhada. Uhum. Então, com esse livro aqui, a gente consegue auxiliar no desenvolvimento da vontade, lidar com dificuldades do dia a dia.
também. Então, muita coisa desses cursos aí esses cursos de 4, 5, 6 mil reais que cobram por aí, muitas coisas estão nesses livros aqui. E aí os caras segura, ele cobra 6 mil reais e lá no final do curso ele ensina você só a desenvolver seu olhar magnético. Muitas vezes é isso. Luan, só coloca esse livro aí no grupo. Eu vou ver se eu não tenho ele em PDF, eu vou ver se eu Não, consigo. tá bom. Mas se você não conseguir, já colocar aí a Oh, certo, certo. Aí bibliografia. Se tiver em pronto, PDF, a gente agradece também. aos poucos eu vou ver o que é que consigo daqui para frente, o que é que eu consegui montando para vocês também desse livro aqui, porque é um livro muito bom mesmo. Ô, e deixa eu te perguntar, para tirar uma dúvida, que eu não sei se meu entendimento é correto. Quando eu procurei, né, que eu estava procurando alguma coisa para eu ler sobre o assunto, é porque eu tenho a sensação que aonde o olhar da gente passa, ele realmente impressiona ali, tipo, ele marca, tipo, sente energia ali, entendeu? Como se ele tivesse um alcance a mais no magnetismo, é isso mesmo? Sim, Ele gosta de potencializar ali o trabalho no local. sim, os clássicos falam isso, inclusive. Pode Tem, falar. tem, Que eu tem um sinto, assim, eu procedimento, andando pelo meu braço, eu vou sentindo pelo meu braço passando, assim, ó. tem inclusive um procedimento de tratamento, principalmente psicológico, né? Quando você usa o olhar magnético, que é aquela técnica que você, com o seu olho esquerdo, você olha para o olho direito da pessoa e percebe, sente toda a desarmonia que está no mental dela. E você transmuta aquele pensamento, aquela energia e devolve a energia salutar olhando com o seu olho direito para o olho esquerdo dela. Legal. Você capta toda essa energia, transmuta e devolve, capta com o olho do esquerdo para o seu, do direito da pessoa para o seu esquerdo, transmuta e devolve do seu direito para o esquerdo da pessoa. E ela se restabelece, se equilibra. Esse é também uma das partes do tratamento com o olhar magnético. Nosso olhar também tem poder, viu? Sim. Então é isso, gente. A gente vai também. É uma pena eu não ter conseguido digitalizar tudo em relação ao olhar magnético, um resumo, né? Porque se eu for passar na íntegra, inclusive as outras Foi. informações que o autor passa, mas eu busco fazer um resumo que dá para vocês entender bem o assunto e exercitar. Mas eu vou finalizar de digitar o restante do exercício do olhar magnético, e aí eu coloco no grupo. Mas o que já foi separado hoje, a gente já vê hoje também. Tanto os exercícios do Barão do Potê, quanto esse aqui do Hector Durville. Agora vamos falar um pouquinho sobre aquele segundo evento que a gente fez, o Escolhendo Procedimentos. Apesar de que o nome é um pouco extenso, e para nome de curso ou de seminário talvez não tenha ficado tão atrativo assim para o público, né? Escolhendo procedimentos para o tratamento magnético, mas ele visava a questão da autonomia do magnetizador ou de quem está iniciando na prática magnética. Vocês recordam aqui de algo que lhe chamou a atenção? Se houve alguma mudança para vocês? Por que foi que eu pensei em fazer aquele evento dentro daquela estrutura? Porque hoje eu vejo, e é natural, né, a questão da insegurança de muitos no ato magnético a ponto de esperar um aval de alguém para dizer você pode fazer isso no magnetismo. Você não pode fazer isso. Se alguém mandar fazer, faz. Se não mandar fazer, fica sem fazer. E muita gente fica preso a isto. Puxa, eu tenho o desejo de aplicar um dispersivo aqui, ou um concentrado ali, mas até hoje eu nunca ouvi alguém falar que pode aplicar ou não pode aplicar. Então, fica esperando que alguém diga que pode ou não pode, e a pessoa ali às vezes faz até no automático, sem buscar saber se aquilo é útil, se não é útil. Então, quando eu falo em autonomia,
nesse sentido, de a pessoa buscar conhecer as técnicas mais usadas, as dispersivas, as que concentram fluidos, conhecer as funções dessas técnicas. Quando a gente fez o curso de tato, foi falado também de, durante o tato, a pessoa buscar conhecer as funções daqueles chakras em relação a algum órgão ou glândula, dentro dessa escala, para que a pessoa viesse a ter essa autonomia também. Alguém aqui passou a ter mais segurança na aplicação magnética, passou a ter mais autonomia, ou acha que não? Ou já se sentia bem na aplicação, já tinha essa autonomia? Bom, assim, eu comecei a ter mais segurança. Eu tinha muitas técnicas que eu não usava com medo. Aí, depois que eu comecei depois do curso, aí comecei a ter mais coragem para usar algumas técnicas que eu tinha medo de usar, sei lá, eu tinha medo de fazer errado, eu acho que era isso, que eu tinha medo de fazer errado. Muito bom. Isso é natural, né? Esse medo é natural. Agora, conforme o tempo for passando, aí já não é tão natural assim. Se a gente já está há alguns anos, 3, 4 anos na lida magnética, 5, 6 anos e continua do mesmo jeito, ou praticamente do mesmo jeito de quando a gente deu início, aí tem alguma coisa errada. Então é algo que a gente precisa ir trabalhando dentro da gente. Até porque a gente acaba contribuindo com a ciência magnética ou com as pesquisas se a gente passa a ter mais segurança e mais autonomia na ação magnética. É verdade, Anderson. É porque também eu conheci o magnetismo no final de 2020. Quer dizer, faz muito pouco tempo. É natural, é natural. Faz o quê? Eu acho que não faz nem um ano direito que eu comecei a trabalhar com magnetismo, né? Aí tem muitas técnicas que eu ainda fico assim, com medo, mas eu tô perdendo medo. Sim, sim, é natural. A gente deu início, quando a gente está com pouco tempo de magnetismo, é natural a gente se sentir assim, até porque é sadio esse resguardo, né? Assim, acho que até mesmo quando você já tem o conhecimento das técnicas, tá numa sala de aula dessa é muito importante, porque inovações chegam todo dia, né? Técnicas diferentes, que um procedimento diferente que alguém já faz e expõe aqui, e você pensa, nossa, eu fiz atendimento tal, tinha esse problema e eu não sabia o que fazer. Olha a resposta aí. Olha o que eu posso fazer, que procedimento eu posso fazer para quando esse caso voltar a aparecer novamente, eu saber como fazer. Eu assisti, acho que foi na última aula, a Sandra deu uma verdadeira aula de um atendimento de espelhamento, não foi, Sandra? Com um paciente dela que tinha uma dor persistente, acho que no pescoço, e eu fiquei curiosa, porque eu tenho essa dor persistente no lado do meu pescoço, eu tenho entesopatia calcificante na C5, C6, né? E acho que por conta disso eu tenho essa dor persistente. E ela fez várias tentativas, ora resolvia, ora reincidia, aí ela aplicava uma nova técnica na curiosidade de criar técnica diferente, espelhar diferente, para chegar a um resultado. Eu achei muito interessante aquilo ali. Então, são vários exemplos que foram citados que, por mais conhecimento, por mais que você veja em livros, mas, assim, o exemplo de uma prática e o resultado dela, citado aqui no grupo, é muito importante, porque isso te dá segurança e te inspira também, porque assim, o magnetismo não é uma ciência estática, como já foi falado muito aqui. E você vai percebendo no seu autodesenvolvimento, você vai percebendo situações que você vai descobrindo também novas tendências, novas técnicas, vai aplicando e dá certo,
percebe que dá certo, não é fazer ninguém de cobaia, mas porque você está usando técnicas já existentes, já estudadas, já testadas, você só associa uma coisa com a outra, e você vai crescendo, aumentando o seu nível de conhecimento a respeito das técnicas, para te dar um acervo maior de possibilidades de atender, de solucionar problemas diferenciados. Muito bom. Foi você, não foi, Sandra, que apresentou outro dia? Sim, fui eu, sim. Eu apresentei Que vários bom que casos, tudo né? registrado. Oi? Eu apresentei vários casos que eu Sim, estava tratando, né? Alguns eu ainda estou tratando. E é isso, né? A gente começa a ter segurança, né? De tentar, de experimentar, né? Quando a gente tem essa segurança de, se não der certo, tudo bem, eu faço outro. Eu vou estudar, eu vou procurar outra forma. Então, é isso que o magnetizador deve ter, né? Essa autonomia que o Luan sempre fala, né? De ir tentando, de ir buscando. A gente vai estudando, a gente vai buscando, a gente vai se espelhando em outros magnetizadores mais experientes, né? E acaba dando certo, né, gente? pois é. Maravilha, isso é muito bom. E falamos... Oi, Thelma. Luan, dessa segunda parte aí escolhendo procedimentos, que me ficou assim, muito, muito registrado, né? Foi realmente a prática exemplificada. Nós temos toda essa relação conceitual, teórica, mas você fez uma coisa assim, que para mim foi essencial. Você colocou o modelo e fez ali, olha, gente, agora é assim que faz o longitudinal, sentado, em pé, deitado. Então, esclareceu para mim, né? Acho que aqui eu sou a única introdutória de tudo, né? Em relação ao estudo do magnetismo. Então, ao visualizar os procedimentos técnicos e depois de ver, eu deixei ligado a câmera e ia fazendo aqui. Aí eu olhava para você fazendo um modelo, falei, agora vou fazer aqui. Então, realmente, essa percepção, ela traz a segurança, ela traz a confiança, ela traz a certeza de que você está fazendo, e a percepção sensorial, ela vem no campo mental e sensitivo. Aí é quando você vai dando a si a possibilidade de dizer, agora eu estou no caminho, eu estou fazendo, compreendendo, e a resposta vem pela pessoa que você está atendendo. No final, eu digo, como é que você se sente? Da dor que você estava? Um número, de 0 a 10, dá 5. Ótimo. Então, já para mim, já é uma resposta. Dando seguimento até que na sessão seguinte, a pessoa me diga o nível de dor se já está diminuindo, se tá naquele nível de dor contínuo, ou se sumiu, definitivamente aquela condição sumiu, aquela dor, né, cedeu. Então, me ajudou muito essa parte, né, escolhendo procedimentos, exatamente pela questão de você conhecer as técnicas, as suas funções, e aí a prática, a percepção do modelo que você colocou, fazendo no modelo, e aí eu fui captando, bem, bem interessante. Foi muito importante, agradeço demais. Muito bom. Então, eu busco trazer algo que seja útil para todos, tanto para quem está dando início, tanto para quem também já está na prática, até porque quem está na prática acaba auxiliando, contribuindo durante os eventos, né, com ricas contribuições também, e só fortalece o evento, seja um evento oficial mesmo, ou seja um encontro como esse que a gente está realizando aqui agora. E eu me apego muito às dificuldades que eu tive. Muitas dúvidas eu tive. Poxa, eu aprendi como é que faz um longitudinal.
com o paciente deitado na maca, porque eu participei de um curso ou de um seminário sobre magnetismo, e lá eu vi que o expositor estava aplicando com o paciente deitado. Mas isso quando eu estava dando início, foi quando eu conheci o Jacó, aí cheguei em casa e fiquei, e se eu precisar fazer isso com o paciente em pé e depois sentado? Por mais que a gente já saiba fazer, mas a gente quer ter uma certeza maior, quer ver alguém aplicando, quer ver outra pessoa falando do assunto para ver se o que a gente interpretou está correto. Então, isso é importante. Ô, E Luana, técnicas avançadas. Oi, Ludmire. eu encaminhei para o seu WhatsApp particular o link de PDF do livro do Vai, tá bom? Maravilha, É gratidão. que eu pesquisei no outro computador e esse aqui eu não queria mexer para não perder o link, perder o contato. Então, aí, se você puder Pronto, repassar, ok? com certeza. Obrigada. A gente que agradece. E o técnicas avançadas. Talvez deve ter faltado alguma coisa, mas o que foi passado, o que mudou para vocês, o que teve de útil, o que vocês passaram a aplicar depois dali. Alguém recorda de algo? Oi, Sandra, fica à vontade. O meu caso, assim, foi o espelhamento, que eu era louca para ver alguém fazer o espelhamento, né? Para saber se eu fazia da maneira correta. Porque mesmo estando ali explicadinho no livro do Jacó, mesmo assim eu consegui entender errado aquilo. Então, você fazendo ali, para mim foi muito importante, porque eu aprendi a fazer, porque eu fazia errado esse espelhamento, né? Eu acho que o que me salvava ali é que eu fazia a imposição dupla também, né? E aí, quando eu fazia o espelhamento, aquilo não atrapalhava, né, o tratamento. Mas foi muito útil para mim a técnica do espelhamento. Eu tinha muita dúvida. Uma vez no EMESP, o Jacó falou, né, desse espelhamento, e eu ali esperando ele fazer. Ele falou assim, mas eu não vou fazer. Aí eu fiquei louca da vida. Eu falei, oh, meu Deus do céu, viu? Aí veio Luana, minha filha, e me ensinou a fazer esse danado esse espelhamento e tirar essa minha dúvida que eu tinha, né? Eu tinha uma dúvida muito. Assim, não sei por quê, porque está escrito ali no livro, mas mesmo escrito, para você ver, né? Mesmo escrito, às vezes ainda dá pé para a gente complicar a coisa, né? Eu complicava aquilo demais. Quando eu peguei o livro Magnetismo Humano, assim que lançou, aí eu li, aí, aí a primeira coisa que eu faço é fazer uns testes em casa para automatizar o procedimento, né? Aí coloquei uns bonequinhos assim pequenos de pelúcia que tinha aqui, eu digo, vem aqui, você vai ser esse órgão, você vai ser esse. Aí tá eu fazendo espelhamento, lendo, eu falei, pronto, já automatizei tudo bonitinho, direitinho, aí passei a fazer o espelhamento e observar, e realmente acontecia e acontece mudanças no tratamento. Beleza. Aí quando eu fui no Leão, aí quando chegou na hora do espelhamento, Jacob ensina a gente a fazer o espelhamento, só que um espelhamento lento, em vez de ir com um longitudinal. Aí fiquei, aí pronto, aí eu falei, poxa, e agora? E no livro dele tá ensinando a fazer rápido, é que ele tá ensinando a fazer lento. Mas mesmo assim, todo mundo fazendo bem lentinho, que era para tratar dor, né? Aí quando terminou, aí eu fui até Jacó. Digo, Jacó, tirar uma dúvida aqui com você, ele pode dizer. Digo, no seu livro, o espelhamento tá assim, 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 assado. Interpretei errado? Ele disse, não, tá certo, foi eu que me atrapalhei aqui. Aí ele disse Ai, que no livro dele estava certo, mas durante o evento lá, ele, na mente dele, não sei o que foi que deu, que ele ensinou o pessoal a fazer o espelhamento lento. Aí eu falei, então agora a gente tem dois espelhamentos, um rápido e outro lento. Ele deu risada, né? Mas no livro dele está ensinando a fazer daquele jeito que eu passei para vocês. É quando você domina um ponto, domina o outro, aí faz o longitudinal um pouco rápido,
Aí depois tira a outra mão e leva. Aí no curso, eu acho que a Marli até estava lá nesse evento, tava, foi da vez que eu fui. A Marli está até aqui. Se Marli lembrar, ela vai confirmar que o espelhamento que ele ensinou a gente a fazer lá no evento foi realmente com longitudinal lento. Você domina um ponto, domina outro, aí vem levando lento. Tem um resultado, tem um efeito, mas um efeito diferente do que ele está ensinando no livro. O espelhamento que ele passa, como está no livro, é rápido. Ele vai funcionar, ele lento vai funcionar mais ou menos como o sopro quente, né? Eu não sei bem assim. É um concentrado, um É, concentrado mais atuante, mais ativante. mas é isso. O que ele passa no livro como espelhamento é aquele procedimento que dá um resultado. Aí o que é que eu presto atenção? Nas percepções, ou nas sensações. Por isso que eu busco ficar atento às sensações que eu sinto para poder passar para o público, porque eles vão conseguir medir também o que é que eles sentem. Então, quando eu vou dominar um ponto pelo espelhamento, eu noto uma mudança naquele ponto, que me indica que ali eu dominei aquilo. Seja uma espécie de uma imantação, seja um calor, seja o que for, mas muda. Aí quando eu vou dominar o outro ponto, aí eu sinto também a mudança aqui. Aí o que é que eu faço? Eu dou uma balançada bem de leve aqui nesse outro ponto. Aí quando eu balanço aqui, eu sinto a resposta aqui. Aí para mim, eu tô com esses dois pontos aqui sob meu domínio. Aí agora eu venho colocá-los em relação. Aí eu fico atento a essas sensações para passar para vocês, para que vocês também, quando vocês forem fazer, vocês observar se vai haver uma mudança também nesses pontos. E quando a gente volta a conferir com o tato, a gente percebe que já não está mais como antes do espelhamento. É curioso. Então, o evento para tato magnético, escolhendo procedimentos, que o escolher procedimentos visava a questão que eu falei da autonomia, né? Orientar quem está iniciando, ter uma estratégia de tratamento, onde você conhece as funções das técnicas, monta a sua sequência, a sua estratégia. Vou dar início harmonizando o paciente, porque se eu harmonizar vai facilitar o tratamento, vai me ajudar. Então, vou buscar agora dar um suporte magnético aos pontos do sistema endócrino. Então, são estratégias, é uma estratégia que você monta ao fazer um tratamento magnético. Talvez outro magnetizador vai montar a sua estratégia, vai montar uma estratégia diferente da sua para atender o mesmo caso. E muitas das vezes as duas estratégias dão certas para ambos os casos. Magnetismo é uma riqueza. Em relação ao que eu falei do espelhamento lento lá no evento do Jacó, quem comprou os DVDs do evento antes da pandemia, em algum momento vocês vão encontrar isso lá. Que foi o que ele trouxe algo a mais para a gente tratar dores na época, né? Que seria pegar um suporte do esplênico para tratar dores, do esplênico. Onde você vai, faz um espelhamento do esplênico para aquele foco de dor, depois você atende como achar necessário. Para dores e, se eu não me engano, para feridas também. Fazendo uso do potencial do esplênico, né, do próprio paciente. São verdadeiras manipulações que a gente faz com a ação vital, tanto nossa quanto do paciente também. Vocês querem comentar mais alguma coisa ou vamos para o que eu preparei aqui de exercícios? E aí, qualquer coisa, a gente vai. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa e quiserem voltar no assunto, a gente volta. Se for conversando sobre o que eu separei aqui para vocês de exercícios também, vai conversando. Vamos para o exercício. Então, vamos lá.
Deixa eu só espelhar aqui. Uma coisa que eu demorei a entender um pouco também na época, quando eu dei início, foi a tal da psissensibilidade e a cola psíquica. Eita que apanhei na época. Foi quando eu tive o contato, né, com o Manual do Passista, onde Jacó traz ali sobre a psissensibilidade, aí entra a psissensibilidade tanto do paciente quanto do magnetizador, né? Nesse livro aí, Manual do Estudante Magnetizador, o Barão do Poter fala da... É um livro muito rico, é um livro muito prático, na verdade, né? Naquele livro, um livro grosso que ele tem, que é o Tratado Completo do Magnetismo, que é um curso em 12 lições, ele praticamente não traz, assim, algo prático. É mais histórico, exemplos de defesas ao magnetismo, tal, e assim por diante. Mas no livro Manual do Estudante Magnetizador, que é esse livrinho aí ele traz bastante. Ele fala sobre as polaridades no ato magnético, lado positivo e negativo, fazer uso dos polos durante a ação magnética. Aí ele traz exercícios de como recarregar os chakras também, só que são exercícios bem complexos. Você vai numa praia e faz movimentos e tem que ser determinado horário, não sei o quê, então... E aí ele traz esses exercícios. Tem um que eu coloquei no grupo, mas eu não trouxe aqui, porque é aquele que a gente já faz, de sentir o campo energético entre as mãos. Aí eu evitei trazer aqui, porque aquele a gente já falou, já conhece. Mas vamos aqui. A imagem de uma múmia. Segundo o Barão do Poter, as múmias eram submetidas a uma grande radiação magnética, talvez do ambiente que elas se encontravam, talvez de forma direta, pelos sacerdotes. Mas vamos lá. O magnetismo humano tem um poder conservador e antibactericida que era conhecida na antiguidade. As múmias egípcias e incas são testemunhos eloquentes, diz o Barão do Poter. Submissos a uma poderosa irradiação magnética, os cadáveres de plantas, de animais ou de humanos decompõem-se, purificam-se menos rapidamente que no estado natural. É este poder de conservação que fundamenta o magnetismo curativo. Podemos controlar a emissão magnética. Prestemos bem atenção nesta última fala aqui. Podemos controlar a emissão magnética exercitando a mumificação de pedaços de carne, frutas, pão, queijos, etc. Quando eu fui fazer na época, me dava uma suadeira enquanto eu estava fazendo os procedimentos, como que eu estava doando além do necessário ali, eu não sei bem o que é que acontecia. E eu não sentia isso quando eu estava trabalhando magneticamente em alguém, mas quando eu estava tentando fazer a mumificação no pedaço de carne, era uma sudorese ali bem abundante mesmo. E daí eu senti um certo desconforto também. E aí fiz os dias como ele indica, do jeito que ele indicou.
E aí não fiz mais. O pedaço de carne apodreceu antes dos dias e era para me ter dado continuidade, ter feito com outro pedaço de carne ou ter tentado também com frutas ou com pão, mas acabei não dando continuidade aos exercícios. E aqui ele diz: coloque um pedaço de carne sobre uma folha de alumínio ligeiramente untada com óleo vegetal. Ponha sobre uma mesa, aí ponha sobre uma mesa em uma peça ventilada e iluminada, sem excesso de umidade. A magnetização se fará segundo o procedimento de imposição, posição simples, seguida de um breve passe. O breve passe é o longitudinal lento, no caso. Imponha as mãos bem abertas. Quando ele diz as mãos abertas, não é os dedos bem afastados, bem separados, mas a mão em si. Com as palmas em direção ao objeto durante 15 segundos. Então, inicie um movimento lento, longitudinal, conservando a distância de 10 centímetros do objeto. Repetir-se-á a operação de 20 a 25 vezes. Então, qual é a orientação dele? Você preparou aquilo que você quer mumificar, e aí você vai, pousa a mão por 15 segundos ali, como se você estivesse inundando aquele pedaço ali de magnetismo, impregnando, envolvendo, e em seguida movimentos lentos, bem lentos mesmo, por longitudinais. Aí ele traz uma riqueza de detalhes de como você fazer isso, que eu acabei não trazendo para não estender tanto. Mas no livro, ele orienta que quando o fim desse longitudinal lento, a gente fecha a mão, vem e volta fazer aquela mesma pausa de 15 segundos e em seguida segue com o movimento lento. Finalizou, volta, pousa a mão mais uma vez, aqueles 15 segundos em média, e segue com esse longitudinal bem lento. Tenha uma intenção para que o nosso fluido magnético atue de acordo com a nossa intenção. Qual é a intenção? De mumificar este objeto aqui. De mumificar esta fruta, ou este pão, ou um pedaço de carne, quem for optar por fazer com um pedaço de carne, mas ter esta intenção de fazer a mumificação. E segurar essa vontade. Segurar não, manter, né? Manter essa vontade firme ali de mumificar. Faz isso aí de 15, ou de 20 a 25 vezes, esse movimento. Então, vai ficar alguns minutos aí fazendo isso. No dia seguinte, nova sessão de magnetização conforme indicado acima. Deve-se fazer uma sessão por dia, repetindo-as por 5 dias. Ao final da quinta sessão, envolve-se o pedaço de carne com um tecido leve e ventilado, ou com um papel adequado. Armazena-se em um lugar bem ventilado e seco. Então, você já impregnou aquele pedaço, no caso ele traz o exemplo do pedaço de carne, você fez essa impregnação do seu fluido magnético, com essa intenção de mumificar, o fluido vai estar atuando assim, e aí você agora vai envolver com um tecido leve e colocá-lo em um lugar arejado, né? Um lugar bem ventilado, sem umidade, ou com um papel. Armazena-se em um lugar bem ventilado e seco. A carne se dissecará, desprendendo algumas vezes um pequeno odor durante e tomará um pedaço de madeira e estará mumificada.
Tem autores que trazem experiências com mumificações. Eles tiveram as orientações também, como a gente está tendo aqui, fizeram os seus experimentos e acabaram colocando em seus livros. E aí eu trouxe para que, se alguém quiser fazer o teste mais de uma vez, até porque ele visa aumentar o potencial da ação magnética. Lembrando de que a prática também nos passes aumenta o nosso potencial magnético. Assim, tudo é suscetível, ou quase tudo é suscetível de desenvolvimento com a prática, com os exercícios. Então, aplicando passes em pessoas ou fazendo estes exercícios, ou os dois, consegue-se ter um ganho no potencial magnético. Lembrando de que potencial difere de qualidade dos fluidos. Alguém querendo fazer algum comentário, fica à vontade, em relação ao que já foi passado aqui da mumificação. Em relação à mumificação, só temos isso aqui, extraídos lá do livro do Barão do Poter. Este magnetismo posterior ou atração para trás é o segundo exercício. É o terceiro grupo de exercícios, no caso, no livro, né? O primeiro é a questão de sentir a ação magnética entre as mãos, que este eu pulei. Trouxe aqui o da mumificação, e em seguida esse aqui da magnetismo posterior. Vamos ver? Coloque-se atrás dela. E quando ele diz dela aqui é porque ele fala o seguinte, que será bom fazer os primeiros testes com uma mulher, porque, segundo o Barão do Poter, a mulher ela é mais suscetível de sensibilidade, ela tem uma sensibilidade maior do que o homem. Na época ele tinha essa impressão, então ele coloca assim no livro, por isso que ele fala assim, coloque-se atrás dela, no caso da mulher, mas pode ser do homem aqui também, dela no caso a pessoa. A uma distância de 50 centímetros, sem nada lhe dizer sobre seus propósitos, pedindo-lhe somente que se descontraia. Até porque se a gente falar o que a gente quer fazer, talvez aconteça uma sugestão, né? Então, coloque as mãos horizontalmente com os dedos levemente separados sobre suas omoplatas. As mãos direitas sobre a omoplata direita e a mão esquerda sobre a omoplata esquerda. Exerça uma leve pressão com as palmas por 1 minuto. Então, vai ser feita essa leve pressão nas omoplatas por 1 minuto. E, nesse momento, estamos ali meio que imantando aqueles pontos, né? Com a nossa ação vital. Depois, delicadamente e em seguida, bruscamente, retire as mãos. A pessoa acompanhará o movimento como se fosse puxada para trás. Previna-se para segurá-la, caso ela venha perder o equilíbrio. Então, vai ser feito este exercício. Volto a tocar no assunto da intenção. Você vai precisar ter uma intenção determinada. Gente, só um segundo aqui.
Vamos lá. Vocês estão entendendo aí, não estão? Sim. Aí o que é que o Barão do Poder diz? Eu não coloquei aqui. Depois de ter sido feito esse outro exercício, tocando nas omoplatas da pessoa por 1 minuto, e em seguida, tirando as mãos de forma delicada, para depois puxar bruscamente, a pessoa vindo a pender, desequilibrar ou não, você agora vai fazer o segundo exercício. Do mesmo jeito, só que dessa vez sem tocar na pessoa. Você vai encostar as suas mãos uns 2 a 3 centímetros desses pontos que você tocou no primeiro momento. Deixa ali por mais 1 minuto e faz a mesma puxada. E a pessoa tende a desequilibrar também. Quando eu fiz esse exercício, a pessoa não desequilibrou, mas sem eu ter tocado no segundo momento, ela sentiu que as minhas mãos pousaram de novo no corpo dela. Mas eu não toquei, eu não encostei. Então, uma prova física de que você toca alguém magneticamente. E quanto mais você fazer, mais resultados você vai ter com este exercício. E se você pegar alguém bem sensível à ação magnética, é bem possível que ela desequilibre no primeiro teste que você fazer. O primeiro exercício que você fazer com ela, ela tende a pender aí. Então, são experimentos que eram feitos na época e que são úteis ainda. Ajuda você a ter um certo controle com a sua ação magnética, ter um certo domínio, uma prova também a mais. Ele ensina também como fazer com a pessoa pender de frente, mas aí já é um pouco mais complexo. Um olha para um lado, o outro olha para o outro, ele já é um pouco mais complexo. Esse já é mais tranquilo. Adormecer uma criança, mas não é bem uma criança, embora o título seja esse. Lá na frente ele fala de fazer isso com um adolescente. Até porque esse procedimento que ele passa aqui hoje, a orientação que Jacob dá é não fazer longos concentrados em uma criança, porque a gente tende a congestionar ela. E esse exercício que o Barão do Poder passa é aquele procedimento que o Wagner Marx usa, um longitudinal lento da cabeça ao epigástrio, da testa ao epigástrio, para levar uma pessoa ao sono magnético. É basicamente esse o exercício que o Barão do Poder passa aqui. E não vai dar tão certo assim se a gente for querer fazer em uma criança. Em primeiro momento, é aconselhável exercê-lo sobre um animal familiar. Escolha de preferência um cão, o seu próprio ou um animal que conheça bem e não apresente agressividade, nervosismo, etc. Orienta aí o Barão do Poder, né, para que o magnetizador vá ganhando segurança. Aplicamos passes lentos da cabeça ao côncavo do ventre, com as duas mãos 10 centímetros acima do corpo. Depois de 10 minutos de passe, o animal adormecerá. Então, são 10 minutos impregnando o animal com a sua ação vital. E aí volto a falar da intenção. A intenção é sempre importante. Qual é a intenção de adormecer? Escolha como sujeito um adolescente sadio,
que não apresente nenhuma perturbação psicológica ou física. Para isso, estabeleça a relação magnética como descrita anteriormente. Faça passes longitudinais lentos e curtos da cabeça ao epigástrio. Da cabeça ao epigástrio, por 10 minutos, depois de ter estabelecido a relação magnética. Qual a intenção, com esses longitudinais lentos, de levá-lo ao sono, de adormecê-lo? Quem aí fez o seminário comigo, lembra daquele exemplo que eu dei de uma mangueira ligada, né, jorrando água? Mais ou menos isso. Então, você está impregnando. Se você passa a sua mangueira lenta numa parede ou no chão, você sabe a quantidade de água que vai ser jorrada ali. Mas se você passa essa mesma mangueira ligada a uma certa velocidade, você vai notar a diferença do jato d'água naquele ponto. Mais ou menos assim com o fluido magnético. O movimento lento e o movimento rápido. O movimento lento você tende a impregnar aquele ponto com a sua ação vital. Ao longo de uns 15 passes, durante os quais o operador não deixará de fixar o sujeito calmamente na raiz do nariz, ele dará sinais de torpor. E aí, quando o sujeito, ou melhor, quando o magnetizador já desenvolveu seu olhar magnético, que ele tem um domínio em relação ao seu olhar, ao olhar dele, no caso, ele vai fazer isso e, ao mesmo tempo, fixar o olhar dele no paciente. De uma maneira calma e tranquila, até porque tem olhar que incomoda. Ele dará sinais de torpor, se imobilizará, suas pálpebras, por um momento animadas de batimentos rápidos, entorpecem-se, depois pendem. Então, esses são os primeiros sinais a serem percebidos, que a gente vem a perceber quando o paciente está entrando em sono magnético. Ele apresenta os sinais de torpor, as pálpebras tendem a ficar piscando, os batimentos cardíacos alteram, mas depois ele se acalma e dorme. A respiração acalma-se e desacelera-se. Enfim, a cabeça inclina-se sobre o lado e o sujeito está adormecido. Ele, estando em sono magnético, está um pé dentro do sonambulismo. Ainda não é sonambulismo, mas já está um pé dentro. E aí, no sono magnético, são feitos os experimentos de colocar o membro em estado de catalepsia, de fazer alguma sugestão, caso queira, uma sugestão sadia para o paciente que está em sono magnético. Vamos supor que ele seja um paciente que tenha vícios. Com a sugestão, talvez você consiga libertá-lo do vício. Ele em estado de sono magnético. E aí entra o olhar magnético. Lembrando que vocês fiquem à vontade em abrir o microfone e falar algo. E aí entra o olhar magnético. Lembrando que esses slides vai ser disponibilizado. E aí vocês olham com mais calma quando tiverem tempo, para que vocês possam fazer os exercícios, caso queiram. O olhar magnético está faltando material aqui. Como eu falei, não consegui digitalizar tudo. Ele é um pouco extenso. Mas vamos para o que a gente tem aqui. Ele traz uma boa abordagem em relação ao olhar magnético e depois ele entra com os exercícios. Eu coloquei aqui somente os exercícios. Tomar uma folha de papel e traçar no centro um ponto negro de 1 centímetro de diâmetro e fixá-lo na parede a uma altura de cerca de 1,20 m. E aí você vai, escolhe essa folha de papel, faz o pontinho negro, coloca na parede, e aí você vai, busca uma cadeira, senta-se a uma distância, né, desse papel. Sentar-se
sentar-se à vontade a 2 metros da folha e bem de frente a ela. Fixar o olhar no ponto o maior tempo possível, não pensando senão nele e sem desviar a vista. Olha que interessante. Com este exercício, você também aprende a desenvolver um pouco de foco, de atenção. Os nossos pensamentos são constantes, a gente sabe disso, né? Mas quando você mantém o seu foco, a sua atenção ali, dificilmente você vai perceber outros pensamentos. Talvez nos primeiros exercícios a sua mente fique devagando, mas depois de um tempo você fixa o seu olhar naquele ponto, na folha de papel, e não pensa em coisa alguma mais. Quando eu fiz esse exercício algumas vezes, eu notei como se fosse uma espécie de aura daquele pontinho preto que eu fiz com o lápis. E na folha de papel também, como que existe uma aura ali, e isso fica um pouco que mexendo. É curioso. Mas vamos lá. Se sentir necessidade de piscar, eleve ligeiramente as pálpebras para evitá-lo, e isso dá certo. Porque algumas pessoas passam esse exercício. Olha, você vai traçar um ponto, vai colocar a folha de papel e vai olhar por tantos minutos. E aí você percebe que o seu olho começa a arder logo de cara ali de início. E se você tentar forçar a barra, talvez você sinta desconfortos, o olho passa a lacrimejar, você pode vir a ter dor de cabeça. Então, por quê? Porque não te ensinaram algumas manobras de como você deve fazer caso você venha sentir isso ou aquilo. E aí ele orienta você levantar ligeiramente a pálpebra. Você está aqui, olhando no ponto do papel. E aí você sente o seu olho arder e você faz isso. Levanta ligeirinho as pálpebras, e aí você percebe que para de cansar, ou de arder. Se sente de novo, mas sem piscar o olho. E aí você fica, e você mantém. Chega um tempo que você leva de boa 2, 3 minutos. E ele orienta você a fazer isso gradualmente. Não vai forçar a barra, não. Para evitar o excesso de fadiga inútil e mesmo prejudicial, estes últimos farão bem em habituar-se a fixar primeiro o ponto negro durante um só minuto. Esses últimos que ele cita é quem está dando início nos exercícios. Durante um só minuto, no fim do qual deverão repousar para recomeçar 3 ou 4 vezes em seguida. Então, ao invés de você tentar fazer 5 minutos de uma única vez, forçando a sua barra, você faz 1 minuto. Só um minuto. Você faz 1 minuto e tenta não piscar. Se vier se vier a ardência nos olhos, você levanta ligeiramente as pálpebras. Coloca um cronômetro ali do seu lado para que você tenha uma noção de 1 minuto, ou quase 1 minuto, ou 1 minuto e um pouquinho. Você conseguiu, ainda está de boa, mas não force. Interrompa ali, descanse um pouco e volte a fazer mais 1 minuto ou 1 minuto e um pouquinho. Por 3 ou 4 vezes em seguida. Que aí você vai 4 tentativas, ou seja, 4 vezes de 1 minuto é 4 minutos. Então, vai fazendo gradualmente se você quer desenvolver o seu olhar magnético, quer conseguir ficar um tempo sem piscar, e se tiver a curiosidade e o interesse de desenvolver a fascinação também, aproveite e desenvolve o seu potencial no seu olhar magnético a ponto de fascinar, de subjugar alguém. No magnetismo, ou no meio da hipnose, hoje é bem divulgado o olhar magnético para fazer a fascinação. Então, tem um pessoal que chama de hipnose não verbal, que é magnetismo, onde eles buscam desenvolver o olhar magnético e conseguem envolver uma pessoa pelo olhar a ponto de a pessoa meio que entre numa espécie de um transe,
sem adormecer. E a pessoa consegue atrair aquela pessoa. E muitos adormecem só com o olhar, provocando a fascinação também. Que dá início por aqui, que eu estou passando para vocês. Quando chegarem a fazer desembaraçadamente este exercício 4 ou 5 vezes em seguida, isso vamos dizer que 4 dias seguidos. A cada dia eu faço 4 exercícios desse de 1 minuto a 1 minuto e pouco, como está aqui nesse primeiro item. Aí depois de 4 dias, isso dando exemplo, já não sinto mais dificuldade como eu senti no primeiro dia ou no segundo dia. Sinto que posso avançar mais. Ao que é que eu faço? Durante 1 minuto, já estava fazendo isso durante 1 minuto ou 1 minuto e pouco. Aí ele diz, habitar-se-ão a fazê-lo durante 2 minutos e a repousar 1, para recomeçar 2 ou 3 vezes nas mesmas condições. Então, eu fazia 3 ou 4 vezes de 1 minuto ou 1 minuto e alguns segundos. Agora passo a fazer 2 minutos e alguns segundos ou 2 minutos. Aumentar em seguida progressivamente a duração do exercício até chegar com facilidade a fazê-lo sem nenhum repouso, durante 5 minutos, 10 ou 15 minutos. Então, tem pessoas que ficam 5, 10, 15 minutos com o olhar vidrado em alguém, com o intuito de adormecê-lo, de provocar ali a fascinação, o sono. Esse é o olhar magnético. La Fontaine ele ficava mais de 15 minutos, pelo que ele relata nos livros. Tem muito mais sobre o olhar magnético que eu ainda vou digitalizar, vou colocar nesse material e vou passar para vocês, é porque não tive tempo. Fique à vontade, eu sei que alguém levantou a mão aí. Oi, fui eu, Luan. Pois Neste caso, né, da gente usar o olhar magnético aí com um assistido, existe uma preparação antes ou eu já chego no olhar? o bom senso indica que seria bom a gente preparar o paciente, né? Ah, Se a gente for olhar no olho dele, o bom seria a gente avisar, olha, eu vou usar do meu olhar, não se incomoda, eu vou precisar ficar olhando aqui entre os seus olhos, peço que olhe também aqui em mim, ou se quiser, olhe em algum dos meus olhos e eu vou olhar para você. Com o tá. consentimento do paciente, né? Mas se a Ah, gente for usar o olhar magnético apenas para envolver o paciente magneticamente, ele estando deitado ou sentado, não, tranquilo. Você chega, faz a sua prece, passa o seu olhar da cabeça aos pés do paciente, porque nesse momento você já vai estar envolvendo ele magneticamente e está dando início à sua relação magnética. tá. Eu imaginei assim uns longitudinais e tal, entendeu? Ah, não, Lentes para ele ir ficando. E aí não, então depois. aí Não, é né? tranquilo. Já chega. Tá. Aí é tranquilo, já chega, Só avisar e já já partir chega. pro. Agora, se você for provocar fascinação, como muitos estão buscando fazer hoje, aí vai ficar estranho chegar assim, meter o olhão assim no olho do paciente, né? É. Você sabe, eu estou fazendo uma experiência com uma moça lá no centro. Ela Aham. tem problemas psicológicos, né? E assim, ela acha que ela não merece ser feliz e tudo que acontece na vida dela, ela, ela acha que ela não merece, tal, tal, tal. E eu estava, né? Porque agora cortaram lá os passos magnéticos, e eu estava tentando induzi-la assim a uma calma, não ao sono, porque a gente não tem tempo para isso, né? Mas da cabeça aos pés, fazendo da cabeça aos pés, da cabeça ao gástrico, fazendo longitudinais lentos. Ela entrava num quase sono, ali ela não chegava a dormir, né? E ali eu dava comandos mentais assim para ela, sonoros mesmo, né? Para ela ali.
de frases assim de você merece ser feliz, é, Deus é bom e misericordioso, e tudo que acontece de bom na sua vida é por ordem dele, alguma coisa assim, né, nesse sentido. E ela andava se sentindo muito bem. Eu fiz uns 2 passos nela assim, e ela falou para mim que ela se acalmou muito. E não teve aquelas crises dela, assim, durante pelo menos essas 2 semanas que eu fiz, né? Mas agora eu vou ter que interromper, porque eles cortaram, né, o passe lá. Eu não sei como é que eu vou fazer. Agora eu estou sem tempo para ela, porque eu estou com outros pacientes, assim, em casa. Mas eu tentei, viu? Foi um teste, né, que eu estava fazendo. E Você com pode fazer à muitos, distância, Sandra. Então, não sei se. Bom, vamos ver. É que agora eu trouxe os meus pacientes de lá, sabe? Que eu estava tratando, fora os que eu já tenho aqui, que eu vou agora tratar à distância e é difícil encaixá-la, mas vamos ver mais para frente. Quem sabe eu treino esse olhar magnético aí, né? Ao invés de fazer esse. Porque aí, ao invés, como é à distância, ao invés de usar a sugestão mental, ou verbal, você vai usar a sugestão mental. Você conseguir entrar em relação com ela, ela vai receber essa sugestão mental. Então, vamos tentar. Nossa, estou com os cachorros do vizinho aqui latindo bastante. Vou ter que fechar o microfone. então, ele dá início com esse exercício para o olhar magnético, depois ele orienta que a gente mude a folha, acho que 1 metro de distância, assim, do ponto que a gente havia deixado ela, a folha. A gente continue sentado onde estava e passa a olhar agora de lado, com o intuito de fortalecer a musculatura do olho. E depois ele pede que a gente mude para outro ponto, a folha. E aí vai fazendo isso na sequência. E depois ele passa para outro grupo de exercícios, que é quando a gente já vai fazer testes no meio do público. Você está num supermercado, você está num banco, você está numa igreja, você está no meio de um grupo de pessoas. Aí você fixa o seu olhar, agora você já vai fazer esse experimento agora não mais na folha de papel, mas em uma pessoa, onde você passa a mexer com alguém com o seu olhar. Se você tocar a pessoa com o seu olhar, ela vai olhar para trás ou vai olhar para o lado, ela vai se sentir tocada. Ela vai sentir a necessidade de procurar o que é que está chamando a atenção dela. Está dando certo. E ele vai graduando esse exercício, a ponto de você conseguir adormecer alguém com o seu olhar e a sua intenção direcionada. É o olhar magnético, algo simples, poderoso, passado num simples e rico livro como esse, mas que infelizmente hoje muitos vêm fazendo disso um comércio assim, de um jeito, eu digo porque recentemente procurei saber, por curiosidade, o preço do curso de um cara famoso aí que vem de fora do Brasil, dá curso aqui, sobre o que ele ensina é fazer fascinação através do olhar magnético. Basicamente isso. Ensina mais algumas coisas. Mas, quando eu perguntei o valor do curso, que vai acontecer daqui a alguns meses, chutem aí o valor. Alguém imagina? Eu não vou chutar porque você já falou. Eu já sei. Isso mesmo, Adriana, tá até mais de 10 mil, viu? Tá quase 11 mil. Tava Nossa, seis, o que é 11 mil? Tudo isso? o curso para ensinar basicamente o que tem aqui em um desses Jesus, livros. comece mesmo, viu? Caro, né? Então eu fiquei assim, falei, poxa, 11 mil reais é muito dinheiro, é quase 11 mil, 10 mil e cacetada, quase 11 mil. Esse Mas mesmo, hein? tem gente, Luan, que só dá valor
quando é uma coisa cara que parece ser da elite, sabe? E aí dá valor tanto para fazer o curso como para ser atendido por quem faz o curso, cobrando os absurdos também. Aí eu, porque assim, o que ele basicamente ensina no curso, o cara até ligou para mim, eu entrei em contato. Ele disse, eu vou te ligar. Eu falei, não, basta só você me falar o valor do curso. Se der para mim, eu tenho curiosidade em fazer. Ele disse, não, eu vou te ligar. Ele pensou que iria me convencer, né, me ligando. Aí rodou, conversou. No final, ele largou. Quase R$ 11.000. Aí eu, Jesus. aí eu fiquei assim, porque eu venho acompanhando esse profissional, esse internacional há um tempo, né? Tem alguns exercícios dele que ele passa de graça. Aí eu peguei esses exercícios que eu achei interessante, né? Então, aí o que basicamente ele ensina é o olhar magnético com a fascinação, que é o que chama a atenção do público, porque ele olha com o domínio que ele tem, com o potencial magnético que ele tem, ele olha para uma pessoa, em questão de segundos, a pessoa, ele consegue envolver, segurar a pessoa magneticamente e a pessoa vem e fica fora de si. Aí o fenômeno em si chama a atenção do público, e aí quem está assistindo quer fazer também. Oi, Adriano. Mas é basicamente isso, ele não passa somente o que está aqui no livro do Hector Durville, não, porque ele tem muito mais conhecimento do que eu, muito mais leitura, ele conhece autores que eu nem conheço, até porque ele é italiano, se eu não me engano. Eu pensava que ele era francês, depois me disseram que ele é italiano. E ele conhece autores, mas todos dentro dessa linha. O que o Hector Durville passa aqui para a gente nesse livro é basicamente o que os outros autores também passam, para que você desenvolva o olhar magnético e assim faça uso dele. Então, imagine cair em mãos erradas, né? A obsessão será expandida mais e mais. Mas é isso, eles só visam o fazer cursos e cursos, independente se a pessoa vai fazer para o bom uso ou não. Eu sei que, ó, eu tive em Salvador esse final de semana, foi lá que eu fui visitado, eu acho que por essa gripe que eu tava aí. Aí eu fui fazer um curso lá de hipnose clássica, não, hipnose clínica. Eu digo, eu vou ver como é essa hipnose clínica que eles chamam de hipnose não verbal. E quando eu chego lá, um final de semana inteiro, para no final o cara ensinar a dar um toque na testa, que é o chamado toque de Charcot. Aí eu fico assim, falei, poxa, para mim foi bom porque eu consegui não ficar tirando deduções, né? Ficar pensando coisa. Eu falei, não, eu vou lá e vou ver como é, mas não, o pessoal se apega muito ao fenômeno, sabe? Que vale Mas você conseguiu, tinha um exercício prático em que você pudesse fazer, tocar e se funcionar já estava valendo. O seu resultado no curso você conseguiu. Mas o toque de Charcot funciona. Funciona porque lá no centro onde eu trabalho, tem uma pessoa magnetizadora que ela quem me coloca em sono magnético, leva para catalepsia, letargia, sonambulismo. E assim, ela já experimentou o toque de Charcot por umas 3 vezes e eu entrei no sono, eu entrei no estado cataléptico. É quando a pessoa Só que assim, entra. só que assim, a volta, ela é mais repentina, então os efeitos não são bons para a gente que está magnetizada, sabe? A volta é mais repentina do que quando você faz com os longitudinais lentos, que você retira com os dispersivos, né? Cruzados, e também com longitudinais rápidos, e, se necessário, o sopro no frontal. Aí você volta mais lentamente, você sente menos efeitos. Ô, Regiane, eu já fiz um curso em que
acaba sendo, do curso que eu já fiz, é muito do condicionamento. Talvez essa pessoa que faça esse toque em você, você já está tão aberta, tão treinada para aceitar aquele comando, que é altamente rápido para você, de repente, porque você já está condicionada, né, ao reflexo, e não vai ser para uma pessoa, tipo assim, por isso que eu estou perguntando se no curso ele conseguiu fazer o toque e conseguir colocar em transe a pessoa, uma pessoa lá, Não, qualquer do curso, entendeu? não cheguei a fazer, não. Realmente eu entro muito fácil. Eu entro muito fácil. Mas assim, foi feito da primeira vez que ela tentou fazer o toque de Charcot, eu não sabia o que era o procedimento que ela ia realizar. Eu só percebi os primeiros toques. Depois parecia que ela estava tocando num pedaço de madeira. Eu sentia aquela pressão, mas não tinha a sensibilidade da pele, entende? Ali, se passasse um bisturi e cortasse, eu não sentia o corte. Eu sentia a pressão, mas eu não sentia o corte. Porque eu fico assim, parecendo mesmo uma pessoa morta, sabe? A sensação é que quando eu volto, as minhas articulações endurecem muito. E a pele fica rígida também. E quando eu volto, estrala tudo. Junta por junta do meu corpo se estrala. E assim, com o toque de Charcot é ruim por isso, porque volta rápido e a pressão nas articulações é maior. Mas vem cá, isso aí, Luan, não seria um caso da Regiane, o sonambulismo, e que aí ela tem essa facilidade por conta de ser sonâmbula. Não sei se você já foi colocada, testada como sonâmbula, Regiane? Eu sou sonâmbula natural mesmo. Eu já sou sonâmbula natural. Não, E tá aí, certo, é só um condicionamento, isso que eu estou dizendo. Você tem essa facilidade porque você é sonâmbula, entendeu? O condicionamento para quem não é, né? O que eu entendi que vocês colocaram aí é que se Charcot você coloca em transe, né? Coloca a pessoa. Independe, mas o toque de Charcot independe de você ser sonâmbulo ou não, de você já ter sido magnetizado outras vezes ou não. Mas você já viu alguém entrar nesse transe como você, com essa Já. mesma pessoa, e que não seja sonâmbulo? Que não seja sonâmbulo. Lá na casa de sonâmbula que eu conheço só eu. Entendi. Obrigada. Então, gente, é isso. Então, tudo tem sua utilidade, desde que tenha um fundo terapêutico que dê certo. Mas eu ainda fico com o magnetismo clássico ou moderno, sem dúvida alguma. Sem dúvidas alguma, viu? O que a gente já tem hoje de pesquisas, né, com problemas de circulação de sangue, o mal de Parkinson, Alzheimer, a depressão em si, síndrome do pânico, tanta coisa que a gente já tem hoje que a gente vem conquistando com os passes magnéticos, que muitos estão buscando barrar, outros buscam defamar. Eu digo porque nesse curso que eu tive lá mesmo em Salvador, esse de hipnose, o que o cara pôde fazer para defamar o magnetismo e Mesmer e o que os clássicos ele fez. É a opinião dele, né? E muitos, infelizmente, apenas pegam aquilo, absorvem e saem disseminando também, sem, né? A ponto do cara ter dito que esse negócio de fluido e magnetismo não existe. Tudo isso nada disso existe. Tudo isso, a única coisa, não, como foi que ele disse? Ele disse que nem fluido nem magnetismo existe, que tudo que os magnetizadores faziam na época era hipnose e acabou a história. E que esse negócio de passes, ele chamou de... Ele deu um nome lá, né? Sei que o cara tirou sarro mesmo, assim, sabe? Eu sei, né, o Luan, que até Mesmer tentou buscar essa veia da hipnose e depois parece que
teve alguma coisa de uns escritos dele que nunca. A gente estava até conversando com a Dilson nisso num grupo que a gente estava estudando. Que não tem, a gente não sabe aonde ficou escrito o pouco que ele escreveu de hipnose, mas a gente só sabe que ele desistiu, né? Assim como acho que aquele menino é ótimo, o Freud, né? Que também fez uma inserção, aí tentou uma inserção nesse campo da hipnose e acabou desistindo. Os clássicos do magnetismo, muitos deles falam diferenciam um pouco da questão da hipnose, do magnetismo. Eles têm um bom senso, né? Os magnetizadores clássicos, eles falam da influência do magnetismo dentro da hipnose, até que ponto, tal, mas para quem não vem do magnetismo, infelizmente, joga tudo no rol da hipnose e pronto, né? Não diferencia uma coisa da outra, coloca tudo dentro da mesma panela e pronto. Mas Mas o magnetismo, ele trata a distância, né? E onde é que fica a hipnose aí, nesse caso? Né? Trata. Então, eu mesmo Aí nem... onde está a diferença do valor do magnetismo para a hipnose, que muita gente dá valor para a hipnose porque é mais elitizado e mais comercial. E o magnetismo é mais utilizado em tratamento gratuito em casas espíritas, essas coisas, né? E aí as pessoas que trabalham com a hipnose não querem aceitar que aquilo também é magnetismo, né? Porque parece que para eles é como se estivesse desvalorizando, com a mudança da nomenclatura, está desvalorizando a ação magnética, hipnótica deles, né? Como eles chamam. Mas, para mim, eu penso que não se difere do sentido, não se difere, não. É só a questão de nome mesmo. Quando você pega ainda um instrutor que é materialista, como foi o caso do que eu vi lá, do que estava lá, o cara totalmente materialista, aquele cético bem, ele só faltou dizer que ele é ateu, mas um céticozão bem materialista mesmo assim, o cara não media palavras não, eu não olhava quem estava ali no curso não. Falava o que bem queria, como queria, quem quisesse que se incomodasse. Essa empáfia cai bem facinho. Na hora que precisar do magnetismo, ser socorrido por meio dele. Não entendi. Hã? Como? Não entendi, Regina. Eu disse que essa empáfia cai rapidinho. Na hora que a pessoa precisa da ação do magnetismo para ser tratada ali de repente, e é tratado e tem um resultado. Aí nessa hora ele vai ver que o magnetismo realmente existe, funciona, e que não é invenção. E quando ele colocava lá mesmo algumas pessoas que estavam suscetíveis, quando ele colocava ali no transe, a uma certa distância ele conseguia exercer atração magnética naquelas pessoas. O braço das pessoas ia para onde ele queria, a perna da pessoa ia para onde ele queria, ele encontrava um ponto no meio do corpo da pessoa e puxava a pessoa levantava-se, ficava sentada, depois voltava. Então, atração magnética. Aí ele ensinando lá para os alunos, olha, quando você encontrar aqui o calor, você puxe. O ponto para exercer a ação magnética, a atração magnética, mas a explicação que ele dá é dentro do inconsciente, ou dentro da mente, ou dentro de alguma parte do cérebro. Ele diz que o cérebro tal, que não sei o quê. Esse caso em específico, mas como não é algo que me atrai tanto, eu não vou correr mais o risco de sair por aí fazendo outros cursos de hipnose para tentar ver se todos falam a mesma coisa. Eu sei que Quem tem uma incursão bem grande nessa coisa é o Wagner Marques, né? o Wagner Ele fez Marques. o curso, estuda, e acho que lá em Campina Grande existe alguma coisa maior, um tempo maior de estudo, e parece que ele está, não sei se ainda está fazendo, mas ele fez por um bom tempo a hipnose. Agora, o que eu vejo assim, qual é a função dessa hipnose aí que esse cara dá?
O que você faz com isso, a não ser impressionar as pessoas com o seu poder magnético, de que você faz os braços levantarem, que você faz isso? Mas, segundo ele, quando a pessoa... Ele trouxe uma abordagem dentro da psicanálise, né? Do inconsciente. Aí, segundo esse homem, quando ele coloca uma pessoa em transe, todo e qualquer conflito, fobia, trauma, seja lá o que for, que está lá dentro do inconsciente, a pessoa em transe acessa o inconsciente, os seus problemas estão resolvidos. Essa é a tese dele. Que mágica! É, Perfeito, né? Poxa, essa é a tese dele, né? Então, ele disse que já tratou pessoas e já curou pessoas com claustrofobia, colocou a pessoa Mas, a pessoa acessou o problema que está lá no inconsciente e não tem mais o problema. mas, Luan, o magnetismo, quando a pessoa é colocada em transe pelo magnetismo, também faz isso. Ele traz, a pessoa até retorna a vidas passadas. Sim. E ela traz traumas que são ressignificados. O objetivo do magnetismo é esse. Colocar, quando a pessoa entra no transe, é esse, é trazer traumas passados que hoje impedem, atrapalham a vida da pessoa, o desenvolvimento da pessoa, e é ressignificado, né, com as sugestões verbais, e a pessoa, aquele trauma fica resolvido, para quando ela retornar, ela já não sofrer mais por conta daquele trauma. Não, é o que eu digo, não existe, não tem uma diferença, é só a questão de nomes. Eu sei que eu fiquei quieto durante todo o evento porque cansado, não tem como você, até porque o objetivo não é você converter o cara que está lá pensando, o cara que está lá com a mente fechada dentro do mundo dele. E Então cada um com seus valores, né? então é desgastante, não adiantava eu nem conversar. O cara, inclusive, desceu o sarrafo lá no espiritismo e eu lá, enquanto espírita, fiquei lá na minha, e amo. Mas é isso, gente. O que a gente puder fazer de cursos cursos de passes e magnetismo, dentro da doutrina espírita, principalmente, que a gente puder fazer, a gente faça. Porque o que tem desses cursos por aí, que são muito caros e que não chegam nem na metade do que a gente aprende nos cursos de magnetismo e passes, tá ganhando muito espaço, esses outros cursos aí, por um preço absurdo, que não ensinam lá muitas coisas. E Ei, que Luan, foi. aqui em Teresina, dia 23 e 24, o Wagner Marques vai estar aqui promovendo, realizando um seminário na nossa casa, e ele é aberto também ao público para assistir online. Eu até coloquei no grupo um sloganzinho mostrando a publicação, né, a divulgação, a inscrição para online é simbólica, R$ 10, só mesmo para manutenção do evento. Eu E cheguei a ele vai tratar sobre o sonambulismo também. o Wagner, ele vem fazendo um trabalho muito bom, né? Isso é importante demais. Quem Até tiver interesse em saber, em fazer, pode buscar lá no grupo que está lá, viu? Tem o telefone, o Pix da pessoa que vai fazer a inscrição. Basta fazer o Pix e já enviar para o número do telefone, que é o mesmo número do Pix, e a pessoa já coloca você lá no grupo, e aí vai ser enviado o link nos dias das apresentações. muito bom. Então é isso, gente. O nosso horário chegou. Olhar magnético, atração magnética, a gente consegue com exercício. É preciso exercitar para quem sabe fazer bom uso aí como um complemento na ação magnética. Mas quem ainda não conhece o TCM, que é o tratamento da circulação pelo magnetismo,
e outras linhas de tratamento e outras vias de atendimento já dentro do magnetismo, busquem conhecer, que vale a pena. Luan, Oi. aqui no nosso centro, a gente promove também aulas para os trabalhadores, né? Para esses tratamentos mais avançados, mais específicos. E, assim, eu queria, se você tiver algo sobre o TCM e o sistema endócrino, se você puder me mandar alguma coisa para incrementar aqui, tá bom? Tá mudo. Eu não sei como é que faz para enviar um material grande, que eu tenho o DVD do TCM, tá no meu pendrive, que foi a Maria do Rosário que apresentou lá na... Olha, eu costumo mandar arquivo grande pelo WhatsApp, só quando eu coloco como link, e aí escolhe o tamanho real. Já sei, eu vou me abrir uma ideiazinha aqui de como fazer, então. Uhum. Pronto. Pessoal, agradeço a todos a companhia de vocês, da Marli, da Sandra, Regiane, Ludmire, Thelma, Lina, Adriana, deixa eu ver quem mais, por esse bate-papo de hoje. Vou acrescentar o que ficou faltando, a Thelma também, Rita Castro. Vou acrescentar o que ficou faltando em relação ao olhar magnético, está aqui nesse livro, para que vocês possam, quem tiver tempo, interesse, buscar desenvolver, ok? E o curso do Jacó está sendo feito, né? Eu acho que ainda não concluiu sobre o tratamento da depressão. Depois, quem sabe, quando findar, se alguém ficar com alguma dúvida técnica em algum ponto, a gente pode fazer um encontro aí, como esse, e eu possa, com mais alguém, tirar algumas dúvidas aí de vocês, em relação ao TDM2, ao 3, as transições do 1 para o 2, do 2 para o 3, o que pode vir a ser mexido além do que está no livro. Então, posso fazer isso aí. Eu acho que já pode considerar que é uma boa a gente debater essas coisas, porque às vezes fica muito pessoal essas transições, né? Como é que eu faço? Não, eu uso isso aqui. Então, era bom a gente trocar ideia. Eu acho que a gente já podia colocar aí como uma sugestão aí no seu calendário da gente fazer, que eu acho que vai ser bem útil. Bom, muito bom. Vou buscar fazer. Vai ser, dá para a gente fazer pelo Meet também. Dá para fazer pelo Meet. Eu consigo uns 2 domingos aqui em casa, armo a maca ali, vou ver se meu modelo vem aqui de novo, que aí, se for preciso, tirar algumas dúvidas que eu sei que ficam. Ficam algumas dúvidas aí em quem está fazendo o seminário da depressão. Beleza. Vamos fazer a prece de encerramento. Deus, Pai amado, mais uma vez, gratidão, Senhor. Gratidão, gratidão. Abençoados sejam esses bons e amigos espíritos que buscam nos conduzir a todo instante, Senhor. Assim seja. Meus amigos, um abração em todos, um beijo. Um abraço, Luan. Muito obrigada. Um abraço, gente. Gratidão.